Essa é mais uma aula de geografia e o tema é redes de transportes no Brasil. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para ter acesso a todas as notificações dos vídeos que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo. As redes de transporte no Brasil. Até a década de 1950, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos primários. Com o desenvolvimento industrial na segunda metade do século XX, a política de transportes concentrou-se no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Como resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimentava no final do século mais de 60% das cargas. Para o país ampliar as exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, torna-se necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores de exercerem as suas funções. Então, nós temos no Brasil uma rede panorâmica do qual antes nós tínhamos principalmente a rede ferroviária, as ferrovias, como principal meio de transporte do país, até mesmo porque na época utilizava-se mais o transporte de cargas do que em si de pessoas. Atualmente nós temos o setor rodoviário que se expandiu pelo país e hoje representa mais de 60% do transporte de cargas. Porém, esse meio de transporte necessita de muita manutenção e, infelizmente, o governo não consegue manter as condições favoráveis para poder crescer, inclusive exportar e importar, né? Rodovias no Brasil. A implantação das rodovias teve como objetivo a integração das diferentes partes do território brasileiro. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília. Assim, as rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação de estabelecer a ligação entre os pontos e localidades até então desconectados. Porém, as estradas têm um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, além de maior gasto com combustíveis e veículos. Mesmo com as privatizações, a qualidade das rodovias brasileiras é bastante ruim e o governo não realiza a manutenção adequada. Por isso, encontramos muitas rodovias não pavimentadas e sem manutenção. Então, essa ideia de integrar o país por meio de rodovia, inclusive dessas grandes rodovias, BRs, etc., que foram construídas no Brasil a partir da metade do século XX, é uma ideia de tentar conectar mais partes do país, visto que as rodovias são a maneira mais fácil de interligar cidades e ele permite a interligação entre várias cidades hoje no Brasil. Porém, tem também um alto custo desse transporte, porque tem um gasto com os combustíveis, com os veículos, uma maior poluição e principalmente essa questão das qualidades das rodovias, que são muito ruins no Brasil. Ferrovias. Predominante até o século XIX, principalmente na região sudeste. O transporte ferroviário no Brasil teve seu auge durante o período do café. Porém, ainda hoje encontramos ferrovias com obras paradas, abandonadas ou atrasadas. As ferrovias brasileiras possuem quase que totalmente apenas a função do transporte de mercadorias. Mesmo possuindo alto custo de construção, ao contrário das rodovias, as ferrovias possuem um baixo custo de manutenção. Então, as ferrovias eram os principais meios de transporte do Brasil até o século XIX e atualmente elas estão praticamente sucateadas, não há investimento nas ferrovias. Então, como a gente pode ver aí, tem várias obras paradas, abandonadas ou atrasadas. Hidrovias no Brasil. No Brasil, o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação nos sistemas de deslocamento nacional. Os rios de planície, mais facilmente navegáveis, encontram-se em áreas afastadas dos grandes centros econômicos. Então, a área que mais utiliza hidrovias no Brasil é a região próxima ali da Amazônia. Então, é a região norte do país. E isso não é comum no restante do país. Então, na parte
que é, por exemplo, o Sudeste, que é a mais movimentada de transportes, praticamente não tem o uso do transporte hidroviário. Aerovias no Brasil. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuário, a Infraero, fundada em 1973, é a empresa pública federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos no país. Ela comanda 66 aeroportos no país, com sede nas principais capitais do Brasil. Mesmo sendo um meio de transporte de custo elevado, o aumento no número de empresas e, consequentemente, a competitividade existente entre elas faz com que esse seja um dos mais usados, cada vez mais usados por muitos brasileiros. Então, hoje nós sabemos que existem algumas passagens aéreas que conseguem, né, ser mais baratas até mesmo que uma passagem de ônibus. Então, se você conseguir comprar as passagens num dia bom, no horário bom, né, com antecedência, você em geral consegue fazer uma boa viagem com um valor baixo. E nós temos que lembrar que o transporte aéreo tem como principal vantagem o fato de chegar rapidamente em diferentes locais. Porém, ele está concentrado principalmente nas áreas das capitais. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa aula. Dê o seu like nesse vídeo, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!